E se a gente pensasse que existem, na verdade, dois tipos bem diferentes de educação? O material que a gente vai analisar hoje parte exatamente daí. De um lado tem o sistema que a maioria conhece, e do outro, uma proposta que muda o foco. A questão não é o que aprender, mas sim como a mente pode se desenvolver de verdade. Então, vamos lá. A coisa toda é dividida de um jeito bem direto, sabe? De um lado, a gente tem a educação convencional, que se apoia muito em decorar coisas, no medo, na pressão social, em simplesmente imitar o que já existe. Do outro lado, uma coisa totalmente diferente, a educação fundamental. O foco aqui é outro, é se conhecer, é ser espontâneo, ter iniciativa própria, criar de verdade. São, assim, dois mundos completamente opostos pensando em como a nossa mente deveria ser cultivada. Bom, para a gente entender essa nova proposta, primeiro a gente precisa dar uma olhada na crítica que essa fonte faz ao sistema que a gente já conhece. Vamos chamar essa primeira parte da nossa análise de o sonho da consciência. E a análise já começa com essa pergunta que é bem provocadora e convida a gente a refletir um pouco. Será que as nossas ações do dia a dia, o nosso jeito de aprender e de viver, será que tudo isso segue um roteiro meio automático? A resposta, segundo esse material, é um sonoro sim. A fonte usa uma metáfora bem forte, sabe? Descreve tanto estudantes quanto professores como se fossem verdadeiros autômatos, agindo de forma inconsciente, só repetindo os movimentos sem nem se perguntar o porquê. Mas por que isso aconteceria? O que leva a gente para esse estado tão mecânico? A análise aponta para três grandes motivos. Primeiro, o medo. Medo de falhar, medo de ser diferente. Depois, as pressões sociais, que são enormes para a gente se encaixar num padrão. E, claro, aqueles sonhos de estabilidade econômica que são vendidos como o grande objetivo da educação. E olha só, de acordo com a fonte, esse processo psicológico não acontece do nada. Ele seguiria 3 passos. Primeiro, a identificação, que é quando a gente se perde em alguma coisa ou pessoa. Isso leva ao segundo passo, a fascinação, um tipo de encantamento que, por fim, causa o tal sono da consciência. É um estado em que a gente perde a atenção sobre si mesmo. Certo. Então, se o problema é esse sono, como é que a gente faz para despertar? É o que essa próxima sessão, Rompendo as Correntes, mostra. Ela apresenta as ferramentas que essa educação fundamental propõe para a gente quebrar esse ciclo. A base de toda essa filosofia está nessa frase super antiga que ficava lá na entrada do Templo de Apolo, em Delfos. A ideia é que o ponto de partida para qualquer conhecimento de verdade não está do lado de fora, mas sim aqui dentro. O autoconhecimento é a chave de tudo. E isso se transforma numa técnica bem prática chamada chave-sol. É basicamente um exercício para a gente dividir a atenção em 3 pontos ao mesmo tempo. O sujeito, quem está observando, o objeto, o que está sendo observado, e o lugar, o ambiente em volta. A fonte diz que essa prática ajuda a impedir aquela identificação que nos leva para o sono da consciência. Então, um ponto central aqui é o papel do medo. O material defende que o medo é o maior inimigo da criatividade. Pensa bem, quando a gente age por medo, a gente não está criando algo novo de verdade. A gente está só imitando o que parece mais seguro, o que já foi aceito antes. Isso nos leva a um conceito fundamental aqui, a tal da livre iniciativa. Mas calma, não se trata de caos não. É sobre encontrar um equilíbrio. Ordem sem liberdade vira tirania, e liberdade sem ordem vira anarquia. O ideal seria a combinação das duas, sabe? Permitir a exploração criativa, mas dentro de uma certa estrutura. Ok, a gente já viu a crítica e as ferramentas, mas, afinal, qual é o objetivo de tudo isso? A última parte da nossa análise se chama justamente Aprendendo a Pensar. E aqui, olha, talvez esteja a diferença mais crucial de todas. A educação convencional, no geral, ensina o que pensar. Ela entrega os fatos prontos. Já a educação fundamental busca ensinar como pensar, oferecendo ferramentas para que cada um possa tirar as próprias conclusões. Portanto, o verdadeiro caminho para a sabedoria não é simplesmente aceitar ou rejeitar uma ideia que aparece. É um processo ativo. É sobre questionar, analisar, refletir e, o mais importante de tudo, experimentar por conta própria. E para fechar, fica essa reflexão. Depois de explorar essas duas visões, talvez valha a pena olhar para dentro e se perguntar: a mente está livre de verdade ou ela vive meio aprisionada por medos, por pressões, por ideias que nunca passaram por um questionamento real?